O Pedro Serrano fez uma crítica necessária ao Supremo e está cobrando aí mobilização das esquerdas nesse aspecto. O professor Pedro Serrano é um dos primeiros críticos da Lava Jato e um dos maiores constitucionalistas do país. Ele disse lá numa entrevista ao DCM, num texto meu, inclusive. Supremo tem operado contra a Justiça do Trabalho e a esquerda está quieta. Jurista teceu críticas aos esquerdistas e progressistas após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver as falas do Serrano. O jurista Pedro Serrano, que defende punições duras para golpistas do 8 de janeiro, fez críticas ao Supremo Tribunal Federal sobre sua investida contra os direitos trabalhistas. Para ele, considerando essa situação do STF, a esquerda precisa retomar as suas origens e o trabalho de base. Mesmo defendendo uma ação de proteção do Supremo e das garantias do Estado Democrático de Direito, o professor constitucionalista da PUC São Paulo acredita que esse não deve ser o horizonte das esquerdas, mesmo após a terceira vitória eleitoral presidencial do presidente Lula. Confira os principais trechos da entrevista concedida ao DCM-TV. A falta de identidade da esquerda hoje. Isso não é um problema do Lula, isso não é um problema do Poder Executivo. É um problema do Estado brasileiro. O primeiro problema é o próprio Poder Judiciário. O Supremo tem operado contra a Justiça do Trabalho. A OAB de São Paulo está passando por cima da OAB Nacional nesse assunto. Ela iniciou nessa semana um movimento para chamar atenção nesse aspecto e nós estamos quietos. Acho que tem que fazer uma crítica ao Supremo. Nós estamos defendendo a democracia, no entanto, não podemos perder a nossa identidade nisso. A nossa identidade como esquerda não é defesa da democracia. Sabe que é bem interessante. Defesa da democracia é uma necessidade da conjuntura. A identidade da esquerda é lutar por justiça social. A nossa identidade é reduzir as distâncias entre as classes no Brasil. Não podemos perder essa identidade por conta de estar no governo. A imprensa corporativa usa de qualquer coisa para ir contra a gente. Nós não devemos ficar nos pautando nisso. A gente tem esse vício. Eu me lembro do tempo dos primeiros governos do PT, tinha essa coisa, qualquer coisa que a Veja falasse, gerava pânico em Brasília. A revista Veja era totalmente contra nós. Nós não podemos nos pautar nisso. Temos que pautar o nosso caminho. Eu não sou filiado ao PT, mas eu tenho um imenso orgulho de participar do mesmo tempo histórico da militância do Partido dos Trabalhadores. Recuperação do horizonte. Aí o Serrano fala daqui... Ele destrincha bem essa questão do que é ser esquerdista, né? Acho que o Partido dos Trabalhadores tem os heróis desse país, a militância do PT. Esses caras enfrentam. Eu me lembro da década de 80, me filiei no começo daquela década, havia uma incompreensão e a mídia tratava a gente como bandido e como marginal. E a turma foi indo e em cada sindicato, em cada núcleo, em cada fábrica, em cada bairro, foi juntando gente, foi juntando com o apoio das comunidades de base, das comunidades eclesiais, da igreja. Que nem água em uma pedra, ela vai pingando na pedra até quebrar a pedra, entendeu? A gente tinha um caminho ali, tínhamos o horizonte, temos que voltar a ter horizonte. Não estou falando de voltar ao radicalismo do PT infante, não é isso. Mas nós precisamos voltar a ter um caminho. Há um pragmatismo tóxico hoje na esquerda. E ele é tóxico mesmo. Tudo virou negócio. Tudo virou cargo. Tudo virou disputa por poder menor. E a gente está esquecendo do grande horizonte. Estamos esquecendo que temos que transformar a sociedade. Burocratizaram muito. Você vai hoje em dia num encontro do PT ou do PSB, desses partidos de esquerda em geral, e parece o encontro do Partido Democrata. Eu já fui muito até Nova York. O encontro do Partido Democrata lá é muito parecido. Me lembro de participar da década de 80 e no começo dos 90, em reuniões do PT de São Bernardo. Você tinha um lugar muito simples na sede do PT, tinha umas caixas de som pra rua e as pessoas ouviam debate. Não tinha o que esconder. Precisava voltar a ter um pouco desse espírito. A radicalização da extrema-direita hoje e os seus elementos. O Milei fala em vender criança, fala em vender órgão, fala em vender rim. O que os anarcocapitalistas propõem hoje é a radicalização desumana da mercadoria, a universalização da mercadoria. É uma tendência do capitalismo.
Eles estão enxergando o que Marx enxergou muito bem antes. Para Marx, o capitalismo é a universalização da mercadoria, fazer tudo virar mercadoria. O anarcocapitalismo é o estágio final disso. É talvez o grande elemento da crise do capital. Você radicaliza a universalização da mercadoria. O Brasil consegue conciliar essa noção com o tradicionalismo cristão. O cara consegue ser cristão, vai para a igreja e dá o dinheiro lá para o pastor. Eles pegaram só a parte da tradição religiosa e a volta para a Idade Média, esse tipo de coisa. E quando você vai para o ambiente neopentecostal, isso me preocupa. Você passa a ter uma teologia da junção. Eu posso ser traficante de droga, posso ter milícia que mata gente, que mata criança na periferia. Posso ser qualquer coisa, porque se eu vou no culto, se eu rezo, se eu pago meu dízimo, tem a graça de Deus. É a radicalização daquele antigo debate no ambiente da teologia, disse que a salvação se dá pela fé ou pela ação. Só que é uma radicalização da ideia da fé. Uma extrema radicalização. Nunca se pensou isso dessa forma. Eu posso ser o pior ser humano do planeta, posso ser Hitler. Se eu vou lá no culto e dou o meu dízimo, eu tenho a graça de Deus. É o desvio absoluto entre religião e conduta. E aí essa gente passa a atuar na política. Eles têm uma proposta teológico-política. O Estado tem que ser o Estado da unção. O Estado que tem a graça de Deus pode ser um Estado que mate, que torture, que pratique genocídio, não tem problema se ele tem a unção de Deus. Por isso há o apoio a Israel e a tolerância que Israel mate gente. Não é que eles desconhecem que há um genocídio em curso em Israel. É porque o povo de Israel é o povo escolhido por Deus, ungido por Deus. Temos que tomar cuidado com essa lógica. Tem que conhecer, tem que fazer a crítica, tem que mostrar aos próprios fiéis isso. Nós ainda estamos no tempo de fazer a crítica aos neopentecostais pela teologia da riqueza deles. Muito boa a live do Serrano. Serrano é um cara com pensamento muito interessante, que merece sempre ser acompanhado, assim como o Kakai, que eu vi que vocês assistiram muito aqui no canal, o corte dele. São críticos de muito tempo da Operação Lava Jato.